famoso modelo dos 5 fatores de personalidade. Todo mundo já ouviu falar, poucas pessoas foram realmente ver do que se trata em profundidade, mas é algo que parece que está voltando a ser importante. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Seja bem-vindo a esse canal. O modelo dos 5 fatores é, de maneira bastante clara, já há muito tempo, pelo menos 25 anos, o modelo de personalidade mais bem avaliado, considerado pelos especialistas o modelo que descreve melhor a personalidade humana ao longo da vida do ser humano, na infância, na adolescência, na idade adulta e entre idosos, em diferentes culturas, que a gente consegue descrever melhor o ser humano, as variações entre as pessoas quanto a como é que as pessoas funcionam, como é que a gente descreve o ser humano. Mas muita coisa mudou nesse modelo até o presente momento. Em grande medida, ele era um modelo descritivo, um modelo que a gente conseguia descrever, tal qual eu posso descrever o meu microfone, eu posso descrever a câmera que eu estou vendo aqui para gravar para vocês, mas faltava uma coisa importante, que era a gente explicar o funcionamento desses domínios de personalidade. Faltava a gente conseguir perceber mecanismos, regras gerais de funcionamento. A gente sabia como é que o modelo de 5 fatores, claro, se organiza em 5 fatores, que esses fatores são suficientemente diferentes entre si, que esses fatores, esses domínios, eles têm facetas, então cada fator vai ser dividido em 6 facetas aproximadamente, que essas características em grande medida têm um componente genético, mas a expressão dessas características de temperamento, ela tem uma influência ambiental muito grande. Ou seja, a gente sabe isso, mas havia, em grande medida até recentemente, dificuldades na construção dos mecanismos pelos quais, por exemplo, uma pessoa que tem um elevado neuroticismo, ela desenvolve uma depressão. Esse é um ponto. A questão é que essa forma de explicar todos esses domínios, as facetas de personalidade, isso foi bem desenvolvido nos últimos anos, a ponto desse modelo de 5 fatores servir de substrato para o modelo alternativo de transtorno de personalidade, o AMPD, do DSM-5, que eu vou falar em outro vídeo. Ou seja, a gente tem aqui um arcabouço de organização da personalidade das pessoas que tem uma relação muito, muito intensa com a psicopatologia. Tem uma relação muito intensa não somente com o transtorno de personalidade, então tem uma relação muito intensa, muito marcante com outros diagnósticos, depressão, abuso de substâncias de uso de substância, transtornos de ansiedade e assim por diante. Onde quer que o modelo dos 5 fatores foi estudado, viu-se que ele contribui para a gente entender como é a psicopatologia, como que se organiza a psicopatologia. Em outras palavras, um termo que é muito importante, a rede nomológica, a rede de regras de funcionamento e organização geral dos conceitos do modelo dos 5 fatores tem uma relação íntima muito grande com a apresentação patológica de sinais e sintomas, com a psicopatologia, com transtornos mentais. Se a gente entende o modelo dos 5 fatores em profundidade, não somente descrevendo a personalidade, mas compreendendo os mecanismos pelos quais essa personalidade se expressa no mundo e às vezes se expressa de maneira mal adaptativa e patológica, nós vamos entender a psicopatologia e vamos entender a psicopatologia de uma maneira muito melhor do que o DSM traz pra gente. Como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, que tem um vídeo sobre isso. As características da classificação atual, o DSM trouxe seus benefícios, mas ele parece que não vai entregar mais coisas para nós. Não vai trazer novos benefícios, tal qual a gente viu nas suas edições, do 3 para o 4, para o 5. É improvável que o 6, quando vier, vá trazer grandes mudanças, salvo que ele mude as suas premissas, como começou a fazer na classificação do modelo alternativo dos transtornos de personalidade. Bom, não poderia deixar de falar quais são os 5 fatores, né? O primeiro, mais estudado deles é o neuroticismo, que envolve a expressão de emoções negativas. Indivíduos que têm mais emoções negativas por gatilhos menores, emoções que duram mais tempo, que demoram a desaparecer e que em grande medida tem a ver com o adequado gerenciamento de estresse. E o neuroticismo, ele tem a ver globalmente com a psicopatologia, mas ele a gente sabe que é
e esse é um termo importante, o construto latente do espectro de psicopatologia internalizante. Isso é um outro conceito que eu já trago. A gente classifica a psicopatologia por dimensões e através desses espectros de psicopatologia. Em grande medida o internalizante e o externalizante. Internalizante em grande medida relacionado com neuroticismo, que seria um espectro dos transtornos depressivos, dos transtornos de ansiedade, mas como eu falei, neuroticismo tem a ver com toda a psicopatologia. Tem muito a ver, por exemplo, com o transtorno de uso de substância, que está colocado no espectro externalizante de psicopatologia. Outro fator, o fator de amabilidade, em inglês chama agreeableness, que teria mais tendência mais a falar de pessoas que têm uma tendência colaborativa, concordância com o outro, e aqui tem um aspecto de amabilidade, mais para ternura, para calor emocional, pessoas que buscam a comunhão com as outras pessoas. Claro que o oposto aqui de amabilidade envolve um antagonismo, pessoas que são mais antagônicas aos outros, e aqui já digo uma outra característica do modelo dos 5 fatores: cada um dos fatores é bipolar. Nada a ver com transtorno bipolar, mas significa que eles têm 2 polos. Não se fala muito do polo oposto do neuroticismo, que seria estabilidade emocional, mas fica mais claro para a gente entender esse mecanismo de bipolaridade dos traços quando a gente tem um antagonismo em oposição à amabilidade. O terceiro traço tem a oposição aqui de extroversão para introversão. Algumas pessoas preferem chamar de distanciamento, que envolve um componente de emoções positivas, entusiasmo, mas também como é que as pessoas têm uma tendência a preferir grupos grandes, preferir uma agregação com outras pessoas. Um quarto domínio de conscienciosidade. São pessoas que têm uma tendência a, digamos assim, se mover por objetivos, não procrastinar, se mover pelo dever, ter um grande senso de responsabilidade, em contraste com pessoas aí, o outro polo da conscienciosidade, algumas pessoas chamam de desinibição, mas a gente pode chamar de baixa conscienciosidade, de pessoas que têm uma dificuldade em sustentar a realização de tarefas, sobretudo tarefas difíceis, morosas, desagradáveis, são pessoas que têm uma dificuldade de planejamento e que têm algumas dimensões de impulsividade. O quinto fator, abertura, que é o quanto que a pessoa está permeável a novas ideias, a novos valores, a novas coisas na vida dela, quanto que ela tem essa flexibilidade. Isso pode parecer bom em algum momento, mas uma outra característica do modelo dos 5 fatores é que os traços, domínios, em geral, são mal adaptativos nos seus extremos, mesmo que possa parecer ser bom ser extrovertido, mesmo que possa parecer ser bom ser consciencioso. Sim, geralmente é mais adaptativo ser mais consciencioso do que não ser, mas todos os polos do modelo dos 5 fatores, os 10 polos, 2 para cada fator, são mal adaptativos potencialmente, e abertura também, que muitas vezes tem a ver com pessoas que têm uma dificuldade de se organizar em planos concretos, porque estão envolvidos demais com as ideias próprias, e existe uma relação entre a abertura mal adaptativa e fenômenos psicóticos. Por outro lado, pessoas que têm uma abertura menor são pessoas que têm mais dificuldade em lidar com problemas na vida porque são pouco flexíveis e tendem a sempre buscar o convencional e não recrutar novos métodos de resolução de problemas quando isso é necessário. Muito importante, a primeira versão do DSM-5, 2013, já contemplou no seu texto um modelo alternativo dos transtornos de personalidade. Esse modelo, ele inclui uma característica de descrição de traços de personalidade que é deliberadamente, explicitamente baseada no modelo dos 5 fatores. Portanto, existe já, se você não conhece, você pode vir a conhecer, eu vou postar vídeo sobre isso, uma classificação de transtorno de personalidade que pode ser feita com base no modelo dos 5 fatores. Isso é um reconhecimento explícito, olha, já há 10 anos atrás. Em 2013 isso já foi colocado, porque isso já havia sido discutido ao longo ali de 2009, 10, 11, 12, ou seja, já faz aqui 15 anos que a gente já sabe que é possível descrever os transtornos de personalidade, borderline, narcisista, evitativo e assim por diante, através do modelo dos 5 fatores. E a gente sabe por uma série de estudos que é até melhor, mais descritivo, mais eficiente entender esses mesmos construtos categoriais do DSM através do modelo dos 5 fatores. Ainda que a gente possa entender uma personalidade mal adaptativa que precisa de ajuda
para conseguir viver bem, construir uma vida que vale a pena ser vivida, que a gente consegue fazer isso sem as categorias do DSM e somente com o modelo dos 5 fatores, junto com outros paradigmas importantes da psicopatologia que eu vou descrever ao longo das próximas semanas para você. Esse foi o vídeo do modelo dos 5 fatores. Fique ligado nos próximos conteúdos, faça o subscribe aqui no canal, mande para outras pessoas que você se interesse. Deixe suas dúvidas, deixe sugestões de conteúdo, escreva se você gostou, se você não gostou, fale mal, fale bem, mas fale alguma coisa, comente, participe aqui do canal.